A pergunta é: você controla os seus pensamentos? Ou são os seus pensamentos que controlam você? Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, com a graça do nosso bom Deus. Vamos para mais uma reflexão na Palavra de Deus. Esse aqui é o canal Meditar. Se você é novo por aqui, eu convido você a fazer a sua inscrição. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixe o seu like ou o seu dislike e compartilhe essa mensagem, se você gostar dela, com alguém que precisa ouvir nos seus grupos, nas suas redes sociais, com seus amigos, sua família. E vamos crescer no nosso canal e abençoar mais pessoas, amém? Quero falar hoje de um assunto, você viu aí a nossa capa, a minha cabeça é uma loucura. Vivemos em dias de tanta informação, tanto bombardeio, né? As redes sociais e a nossa cabeça fica a mil, né? Junte-se a esse panorama, essas síndromes que estão por aí, transtornos, TDAH, ansiedade, e a gente acaba sendo bombardeado, literalmente, e a nossa cabeça fica uma loucura, falta de foco, de concentração. Como que a gente se protege de tudo isso? Eu mesmo sou um que tem o tal do diagnóstico do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E para mim, focar é um exercício bem complicado. Mas a palavra de Deus nos dá algumas orientações muito claras nesse sentido. E eu queria compartilhar com você hoje essa linha da palavra de Deus que pede para a gente centralizar naquilo que realmente tem importância. E eu separei alguns versículos aqui para a gente pensar hoje. A pergunta é: você controla os seus pensamentos? Ou são os seus pensamentos que controlam você? Uma pergunta que a gente precisa saber responder. E a gente começa a ter uma linha daquilo que o Senhor espera de nós quando a gente lê coisas do tipo Paulo falando em Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, quando ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E aí a gente precisa fazer uma avaliação e categorizar aquilo que tem ocupado o nosso pensamento. Se encaixa nessa lista? Está muito fora dessa lista? Ora, se eu sou confrontado com essa lista e vejo que os pensamentos que têm ocupado a minha mente não se encaixam nisso, algo precisa ser feito. A gente precisa tomar decisões nessa direção de pensar o que Paulo está falando aqui. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aí a gente vai para o livro de Romanos, onde a gente tem um apelo que Paulo está fazendo a nós, novas criaturas, quando ele diz lá no capítulo 12 do livro de Romanos, um texto muito conhecido, já falado aqui anteriormente, a partir do verso 1 e o verso 2, quando ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que a gente faz com a mente. E aí ele termina no verso 2 dizendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está rogando para que a gente apresente o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ou seja, é algo que eu faço de forma intencional, com a minha mente, com entendimento, com intencionalidade. E não vos conformeis com este século, ou seja, não tomem a forma deste mundo. Talvez uma maneira da gente não tomar a forma desse mundo com algo que está tão patente nos nossos dias é não se deixar influenciar tanto pelas redes sociais, pelo celular, mas permitir que haja uma transformação na nossa mente para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ora, essa transformação acontece como? Pela palavra de Deus. Não existe outra forma da gente ser transformado de forma intencional a não ser permitindo que a palavra de Deus penetre no meu coração, na minha mente e promova essa transformação. E como que eu faço essa transformação? A gente tem uma outra linha muito diretiva lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, quando ele está descrevendo algo muito interessante, e a partir do verso 4 ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, e muitas vezes essas fortalezas estão na nossa mente, controlando a nossa vida. Lembra que eu perguntei aqui no começo? Você controla os seus pensamentos ou seus pensamentos é que te controlam? E aí ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Ora, sofismas são fortalezas que crescem dentro da nossa mente com crenças erradas. E isso só pode ser combatido com a verdade da palavra. E ele continua no verso 5 dizendo assim, né, ele começou para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, no verso 4, e agora no 5 ele diz: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E olha o antídoto para isso: e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Paulo está nos orientando a pegar todo pensamento contrário à vontade de Deus, que se levanta dentro da nossa mente, e está orientando a levar isso cativo à obediência de Cristo. Alguém já disse que os olhos são a janela da alma. Eu não sei a autoria dessa frase e a internet também não informa, mas é uma frase muito verdadeira e eu entendo que ela é de mão dupla. Os olhos são a janela da alma. Através dos olhos de uma pessoa, você consegue perceber a alma dessa pessoa. Através dos olhos da pessoa, você consegue ver se tem verdade ou mentira. Você consegue ver se ela está feliz, se ela está triste. Os olhos são a janela da alma. Mas também tem uma outra faceta dessa afirmação, que eu entendo que é através dos nossos olhos que a nossa alma também pode ser positivamente ou negativamente afetada. Porque através daquilo que eu permito entrar através dos meus olhos, que eu sou afetado na minha alma. E aí vale a reflexão: o que tem entrado
através dos meus olhos. E eu quero finalizar esse pensamento com você, entendendo que os nossos pensamentos não podem nos controlar, mas nós sim é que devemos controlar os nossos pensamentos. Eu quero finalizar com o que Davi diz no Salmo 101, no verso 3. Tem várias formas da gente lapidar as coisas que a gente pensa. Já vimos aí em 2 Coríntios, no capítulo 10, onde Paulo fala para levar cativo ao conhecimento de Cristo tudo aquilo que se levante contra, levar cativo à obediência de Cristo, tudo aquilo que tiver de forma desconexa contra os princípios da palavra de Deus, eu preciso, de forma intencional, levar cativo à obediência, forçar um comportamento de obediência. E uma das formas que a gente é mais afetado no dia de hoje, com esse frenesi da rede social, das informações, de ficar rolando tela de celular, é através dos nossos olhos. E olha que princípio importante que Davi nos apresenta no Salmo 101, verso 3, quando ele diz assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me apegará. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Isso é um princípio maravilhoso, mas ele só é maravilhoso quando colocado em prática. Eu não sei qual foi a cronologia dos fatos aqui, mas esse mesmo Davi que está dizendo que não porá coisa injusta diante dos seus olhos é aquele que se deixou levar por uma mulher tomando banho e se contaminou através de um adultério. Eu espero que isso aqui tenha sido depois disso, né? Porque se foi antes, foi um princípio maravilhoso que ele anotou, mas não observou. Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela precisa ser colocada em prática. E isso através de uma forma intencional. Eu preciso decidir, porque lembra que a minha alma, meu espírito guerreia contra a minha carne. Isso é uma luta que nós já falamos aqui, Paulo travava. Isso está muito bem descrito lá no livro de Romanos, no capítulo 7. Então a minha orientação para você hoje, comece com este versículo: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Apareceu na sua frente, afasta de mim isso aqui. Não quero participar disso. E dessa forma, junto com uma leitura concisa da palavra, regrada, diariamente, a gente vai começar a transformar a nossa alma para que, a partir disso, os meus pensamentos não me controlem, mas que eu tenha o poder, através de uma mente renovada e de olhos cativos à obediência de Cristo, de controlar os meus pensamentos. E dessa forma eu tenho certeza que eu vou viver muito melhor aquilo que Deus tem para mim como propósito e tem para você também. Pensa nisso, controle os seus olhos e a sua mente vai baixar a poeira. Não vai ser mais essa loucura que talvez seja como a minha era, mas precisamos aprender a dominá-la. E a palavra de Deus é uma ferramenta fundamental para esse domínio. Que o Senhor te abençoe.